Vai usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Boa tarde, Lisboa. Boa tarde, lisboetas. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente Cavaco Silva, muito obrigado pela honra que me dá em estar aqui hoje. Senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margarita Esquinas, Senhores Presidentes dos partidos com representação na variação, com uma menção muito especial ao Presidente do meu partido, Rui Rio, e ao Presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Senhores antigos Primeiros Ministros, meu querido Francisco Pinto Balsemão, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho, hoje aqui presentes. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados e eurodeputados, senhor Governador do Banco de Portugal, senhoras e senhores embaixadores, senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. Rui Moreira. Meu querido senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Silva. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes. Senhor Alcalde de Madrid, José Luis Almeida, muchas gracias. Penso que é a primeira vez que um alcalde de Madrid está aqui conosco, nesta tomada de posse. Muito obrigado. E o antigo presidente da Câmara Municipal de Atenas, o meu grande amigo Dimitris Avramopoulos. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras cessantes e senhores vereadores eleitos, senhoras e senhores presidentes das juntas de freguesia, senhores antigos ministros, antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, o meu querido amigo, o antigo comissário Phil Hogan, os líderes de todas as confissões religiosas, trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, minhas senhoras e meus senhores. Neste tempo em que vivemos, de distanciamento físico, de alteração de hábitos e de um mundo cada vez mais digital e intangível, revela-se mais do que nunca urgente recuperar os nossos rituais. E é isso mesmo que hoje nos reúne aqui. Um ritual estabelecido desde tempos imemoriais. Um ritual de passagem de testemunho, de transição pacífica de poder, de alternância democrática. A modernidade faz por vezes o erro de desmerecer os rituais, de os tratar como algo do passado, anacrónico, bafiento. Saint-Exupéry dizia: os nossos rituais estão para o tempo como a nossa casa está para o espaço. O ritual é um porto de abrigo que nos ajuda a unir o passado ao presente ao futuro, que nos ajuda a ligar as gerações passadas às gerações futuras, a criar um sentido de comunidade e de pertença comum. Os rituais podem ter pompa e circunstância, como a que hoje nos rodeia neste magnífico e histórico lugar. Mas podem também ser feitos de pequenos gestos individuais ou coletivos.
Quando cheguei a Bruxelas em 2014, pedi para colocarem no corredor que dava acesso ao meu gabinete as fotografias de todos os comissários da ciência e da inovação que me precederam. E todos os dias fazia aquele corredor para entrar no meu gabinete e aquelas caras todas me fixavam o olhar. Era o meu pequeno ritual matinal, útil para me relembrar que o cargo está sempre acima da pessoa, útil para me relembrar que outros passaram pelo mesmo, que tiveram os mesmos anseios e as mesmas angústias. É por isso que vivo este momento com emoção, este ritual que hoje nos une, que o faço na presença da família, de tantos amigos e de tantas pessoas que partilham esta nossa grande paixão por Lisboa. Aquilino Ribeiro Machado e Cruz Abcacis viveram este dia. Assim como Jorge Sampaio, cujo desaparecimento recente emocionou a nossa cidade e o nosso país. João Soares, aqui presente. Pedro Santana Lopes, aqui presente. Carmona Rodrigues, aqui presentes, também viveram este momento. E mais recentemente, António Costa e Fernando Medina. Hoje, assinalamos um passado que tem que ser honrado e respeitado, mas também antecipamos, de certa forma, um futuro que um dia, no futuro, chegará aquele momento em que também nós passaremos o testemunho. E a pergunta é: que testemunho será esse? Que marcas queremos deixar em Lisboa? Que cidade queremos deixar como legado? As cidades prósperas fazem-se de 3 vértices: a comunidade, os lisboetas com os seus anseios, a sua cultura, os seus talentos, o espaço, o território e os seus recursos, e as regras. As regras que geram a harmonia entre o espaço e a comunidade, que, como numa composição musical, só funcionam se essa harmonia existir, essa harmonia entre a cidade e o espaço. E é exatamente para haver essa harmonia entre a cidade e o espaço que a comunidade tem que estar sempre acima de tudo e de todos. Ela tem que ser o tom, a nota dominante, os lisboetas. Lisboa tem que ser uma casa em que todos a sintam como sua. Os que aqui nasceram e os que cá vieram, como eu, tão novos. Os que vivem em Lisboa e os que aqui trabalham. Os mais novos e os mais velhos. A cidade tradicional e a cidade global. E por isso é tão importante combater aquilo a que os economistas chamam a tragédia dos comuns. Durante muitos anos, a ortodoxia económica defendia uma lei de certa forma incontornável, que quando os recursos são de todos, há inevitavelmente abusos desses recursos. Esta ideia é politicamente perigosa. Historicamente, algumas forças políticas usaram-nas para dizer que o espaço público teria que ser privatizado. Outros usam-na como desculpa para centralizar o poder de uma forma desmesurada, sacrificando, de certa forma, a primazia do cidadão e das suas escolhas. Felizmente, muitos pensadores combateram esta ortodoxia, rejeitando esta inevitabilidade histórica. Foi a primeira mulher, exatamente, a ter um Prémio Nobel da Economia, Elinor Ostrom, que identificou com enorme rigor exemplos concretos que contradizem esta lei. Descobriu comunidades que foram capazes de criar, de sustentar regras equitativas, transparentes, amigas do ambiente, sem usar e sem abusar dos seus recursos. O ponto de Ostrom define, de certa forma, a maneira como quero fazer política. Define bem estes novos tempos de que vos falo. Se os políticos confiarem mais
e envolverem mais os cidadãos, serão surpreendidos pela capacidade da comunidade em cuidar e preservar o seu espaço comum. Não há cidades perfeitas, mas há cidades mais felizes do que outras. E as populações não podem ser tratadas como entes abstratos, ouvidos apenas de 4 em 4 anos. É por isso que a primeira marca do nosso programa foi e é o envolvimento nas pessoas no processo de decisão da cidade. Fui criticado até por usar a palavra pessoas em demasia, como se o déficit de humanidade alguma vez pudesse ser resolvido. Mas filo por estar profundamente convicto que a comunidade tem que estar no centro de tudo. As soluções que geram prosperidade são aquelas que vêm de baixo para cima e não de cima para baixo. Têm que partir das pessoas, têm que ser sentidas pelas pessoas e têm que servir as pessoas. E lá estou eu, mais uma vez, a utilizar em demasia a palavra pessoas. É esse o sentido que dou à minha vida política, é esse o sentido que dou à criação de uma verdadeira Assembleia de Cidadãos em Lisboa, que reunirá várias vezes por ano, em que eu lá estarei para ouvir, para corrigir, para melhorar e para avaliar. O famoso provérbio africano diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma só criança. Eu acredito que é preciso toda uma comunidade para gerir e imaginar uma cidade. Será essa a minha marca? Será esse o meu princípio? Em cada dia que entrar nesta casa, em cada conversa que tiver como um munícipe e em cada decisão que tomar como Presidente da Câmara. Ficando nítida aquela que é a trave mestra da minha política, falemos então das decisões que temos pela frente. Estamos, felizmente, a sair do período mais crítico da pandemia. Mas o legado desta crise vai ser longo, vai permanecer. A nossa primeira obrigação é ajudar os lisboetas, os comerciantes locais, as empresas, a recuperar o mais rapidamente possível. E é aqui que entra um novo programa, o Recuperar Mais, e outras iniciativas de resposta imediata e sem burocracia, mas também as nossas propostas para as reduções de impostos em Lisboa, que darão mais liquidez às famílias. Eu vejo a redução de impostos municipais como progressiva e regular, até criar uma linha constante que seja Lisboa, cidade fiscalmente amigável. Porque, meus amigos, uma Câmara Municipal que queira fortalecer a comunidade, uma Câmara Municipal que confie na comunidade, tem que libertar recursos. Uma Câmara Municipal que confie na comunidade tem que dar a cada lisboeta essa capacidade de decidir o que fazer com os seus recursos. É também nesta lógica que vamos criar uma verdadeira fábrica de empresas em Lisboa, um centro mundial do mar, onde vamos fazer essa ligação única entre a inovação e a criação de emprego, para criar empregos e oportunidades para a nossa juventude, para que possam ficar em Lisboa, para que possam descobrir em Lisboa, para que possam viver em Lisboa, para que sejam felizes em Lisboa. É para essa geração que estou aqui, é para essa geração que vos falo. Mas temos, obviamente, que promovendo o crescimento, ao mesmo tempo assegurar que nenhuma família fica para trás. Uma comunidade saudável cuida dos mais frágeis. E é por isso que lançaremos um plano de acesso à saúde para os lisboetas com mais de 65 anos, que são hoje carenciados em muitos casos e que não têm médico de família. Um complemento para que possam ter esse médico que hoje não têm. E é também por isso, meus amigos, que teremos várias iniciativas para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo. É por isso que vamos reforçar aquilo que é a rede de cuidadores informais. É por isso que vamos apoiar as doenças crónicas e irreversíveis. Vamos fazê-los
com as juntas de freguesia. Vamos fazê-los com o terceiro setor. Vamos fazê-los com as bolsas de voluntariado. Porque eu gostava de Lisboa que ela fosse conhecida também, não só pela cidade das empresas e do turismo, mas conhecida como a cidade que cuida, a cidade com compaixão, a cidade que cuida de quem precisa. É para essa cidade que estamos aqui. Mas o nosso espaço começa, antes de mais, com a habitação de cada família. E estamos todos conscientes que é preciso fazer mais e melhor em matéria de habitação e urbanismo. Houve, nos últimos anos, demasiada incerteza nestas áreas. O meu dever, como Presidente da Câmara, é auditar para melhorar. E é isso que farei. Temos, meus amigos, que acelerar a reconversão urgente de muito património municipal devoluto. Temos que reconverter para habitar. Temos que ajudar os jovens a comprar a sua primeira casa. É esse o primeiro degrau e nós vamos ter que ajudá-los. Mas, antes de mais, vamos ter que ter na Câmara Municipal uma exigência muito grande nos prazos e na qualidade do licenciamento urbano e comercial. Temos, meus amigos, que mostrar para dentro e para fora onde estamos a falhar, sem medo, mas também onde estamos a avançar. Precisamos de um choque no licenciamento e tal começa pela transparência. Os lisboetas têm que ser os primeiros a fiscalizar aquilo que fazemos. A fiscalizar aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos. Um juiz americano, Louis de Brandeis, dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. E se formos abertos e transparentes, expomos as nossas feridas. É claro, é doloroso, mas só assim podemos curar essas mesmas feridas. A transparência, a redução da burocracia são os melhores remédios contra os atrasos. São os melhores remédios contra os critérios pouco claros ou inconstantes. As decisões mal justificadas. E, evidentemente, os melhores remédios contra a corrupção. É esse o melhor remédio. Não ter medo dessa transparência. Mas falemos agora de mobilidade. Reduzir tempos, reduzir preços, reduzir emissões, será esse o nosso lema. Não tenham dúvida. Temos que melhorar o serviço. Temos que diminuir os tempos de espera. Temos que tornar o estacionamento para aqueles que são lisboetas mais acessível. Temos, meus amigos, temos que redesenhar a rede de ciclovias. Porque nós queremos aumentar a circulação de bicicletas, mas queremos fazê-lo de forma mais segura e equilibrada. O nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é que cada vez, cada dia, mais pessoas naturalmente optem pelos transportes coletivos e sustentáveis. E é por isso que queremos tornar os transportes gratuitos para os mais novos, para induzir o hábito de andar de transportes públicos e para os mais velhos que tanto precisam. É isso que vamos fazer. É isso que pode descarbonizar a cidade e é isso que vamos fazer. Meus amigos, a mobilidade no espaço requer também um sentimento de segurança. Jane Jacobs dizia que as ruas e os seus passeios são como órgãos vitais das cidades e que uma rua bem usada tende a ser uma rua segura. É por isso que a segurança começa com passeios bem vividos, com pessoas a circular, com comércio local de portas abertas, mas passa também, meus amigos, pelo policiamento de proximidade e, sobretudo, pela valorização das forças de segurança. Estarei ao vosso lado. A segurança em Lisboa, a segurança e as forças de segurança bem valorizadas. A segurança passa ainda, meus amigos, por prepararmos a cidade para fenómenos da natureza e também para possíveis catástrofes. Por isso, temos que ter uma redobrada atenção ao nosso sistema de proteção civil. E tal é tão mais importante quando vemos que a natureza tem-nos dado e enviado sinais tão preocupantes. Uma cidade verde e sustentável
faz com as pessoas, não se impõe às pessoas. É preciso, meus amigos, informar, conversar, convencer e partilhar com as pessoas. E só assim podemos criar essa cidade sustentável. Lembro-me, enquanto Comissário Europeu, as inúmeras iniciativas nesta área que fiz, que considerei com os meus assessores, na altura, um deles aqui presente, um dos maiores professores do MIT, o Carlo Ratti, ou a Mariana Mazzucato, onde lançámos as missões da ciência e construímos essas missões com as pessoas, de baixo para cima, e uma das missões em curso hoje, exatamente na Europa, é precisamente ajudar as cidades a descarbonizar, as cidades a serem neutras do ponto de vista de emissões de carbono. E para isso, digo-vos, vamos trabalhar em rede com as grandes cidades europeias, para que Lisboa seja pioneira nesta corrida contra o tempo. E por isso, gostava de vos dizer, hoje aqui, de vos anunciar que é minha intenção ficar diretamente com o pelouro da transição energética e das mudanças climáticas. Serei eu diretamente que tratarei desse pelouro e serei eu diretamente que o farei e farei com muito gosto, com muita honra e também com experiência. Mas tal como a natureza, também a cultura deve ser vista de forma integrada. Sempre recusei falsas dicotomias e falsas escolhas entre a cultura popular e a erudita, entre o passado e a contemporaneidade, entre a defesa do património e as novas criações. O nosso projeto cultural será abrangente. Será um projeto cultural sem tribos nem fações. E por isso, meus amigos, vamos lutar por isso, por essa cultura ao centro do projeto de Lisboa. É para mim essencial. E por isso falei tanto sobre o teatro em cada freguesia, para ilustrar nada mais do que a importância da cultura, a importância de haver espaços descentralizados, onde os jovens se possam reunir, espaços de liberdade para ensaiar, para tocar música, para fazer teatro, espaços de experimentação, mas também de celebração das tradições culturais de Lisboa. Minhas senhoras e meus senhores, estas são algumas das iniciativas políticas que lançaremos nestes novos tempos. No caminho entre a formulação e a concretização das políticas, estou e estarei sempre disponível para trabalhar com todos os eleitos. Com todos os eleitos que hoje tomam posse este privilégio de estar aqui, com todas as forças políticas, mas também com todos os funcionários do município. Cada um dos vereadores tem legitimidade democrática própria e eu estou certo de que todos aceitam, como democratas que são, que os lisboetas atribuíram a uma plataforma mais votos que a todas as outras e que isso tem implicações próprias e claras. Mas dito isto, todos os que hoje tomam posse têm o direito de lutar pelas suas convicções. Da minha parte, tenho a obrigação de respeitar a legitimidade de cada um, mas ao mesmo tempo tenho uma grande obrigação e um grande direito de exigir que seja respeitada a legitimidade específica do nosso mandato executivo. Enquanto Presidente da Câmara, trabalharei de forma incansável para gerar consensos. Não contrariarei, é certo, os princípios fundamentais do nosso programa, pois tal seria defraudar todos aqueles que votaram em nós. Mas há uma coisa que vos digo. Há uma coisa que tenho provas dadas. É que sei fazer compromissos onde todos cedem para o bem geral. E nós todos, aqueles eleitos hoje aqui, vamos ter que ter esses compromissos de ceder todos um pouco para o bem geral. E essa será a minha função. E por isso queria assinalar que é essa a minha ótica em relação à política, mas queria assinalar algo de muito específico, que nas recentes reuniões que tivemos para a passagem da pasta, foi exatamente esse espírito que encontramos e que foi assumido pelo Executivo cessante, mas em particular por Fernando Medina.
Fernando Medina, a quem hoje agradeço pessoalmente, em que hoje agradeço publicamente por esta passagem tão digna, tão democrática e por tudo aquilo que tivemos. Estou também confiante na cooperação entre o município e o Governo. No respeito das competências e diferenças próprias, estou certo que vamos colaborar, que vamos trabalhar em prol de Lisboa e em prol de Portugal. Mas há uma coisa que vos quero dizer. Lisboa terá a sua política própria, a sua ambição própria. Eu quero que Lisboa esteja mais presente nos debates europeus, nos debates globais em áreas tão sensíveis, como a transição energética, como a mobilidade sustentável ou a ciência e inovação. Seremos locais, seremos municipais, seremos metropolitanos e seremos globais. E agora uma palavra aos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado. Eu sei que foram anos de uma enorme exigência para todos os que trabalham nesta Câmara Municipal, para todos os serviços. Sei que estão expectantes do que será a mudança. O ser humano resiste sempre à mudança. E essa maneira que temos, a maneira que hoje vamos viver dessa mudança, só pode comigo ser positiva. Não tenham dúvidas, vamos para uma mudança positiva. E eu estarei sempre ao lado dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa. E é por isso, trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal de Lisboa, que vos quero ouvir nas próximas semanas e meses. Que quero ouvir porque sei que as melhores soluções vêm sempre de baixo para cima e não de cima para baixo. E é por isso que vos vou ouvir e que vou revisitar práticas que os vamos fazer em conjunto, porque todos sabemos que nós trabalhamos para os lisboetas, trabalhamos para Lisboa, queremos melhorar, queremos servir a cidade e sei que juntos vamos ser mais exigentes, que podemos encurtar prazos, que podemos ser mais eficazes na fiscalização, que podemos responder de forma mais direta e eficiente aos anseios de Lisboa. Eu serei um presidente que andarei sempre na rua a falar com as pessoas. Não serei um presidente de gabinete. Portanto, são vocês, os trabalhadores da Câmara, que estarão nos gabinetes. Eu estarei lá fora a falar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a trabalhar convosco e por isso vos agradeço. Minhas senhoras e meus senhores, é preciso toda uma comunidade para gerir uma cidade. A partir de hoje e desta praça, neste ritual, inicia-se mais um capítulo desta cidade de longa história. Com o ritual que aqui nos une, marcamos simbolicamente o fim de um ciclo e o início de outro. Com este ritual, juntamos antigos adversários que, a partir de hoje, tenham uma oportunidade de trabalhar em conjunto, guardando sempre a sua identidade própria. Com este ritual, dizemos solenemente aos lisboetas aquilo que tencionamos fazer. Não o fazemos com sentimentos triunfalistas e muito menos esquecendo o passado. Fazemos-lo sim com consciência do fardo que sai dos ombros de uns, aliviando-os, e que agora recai sobre nós, pesando. Recai sobre nós, a partir de hoje, a tarefa de zelar pela comunidade dos lisboetas, pelo espaço que nos alberga, a tarefa de imaginar, de desenhar, de negociar, de executar as regras que podem trazer harmonia entre a comunidade e o seu espaço. Lembrava-me ontem à noite daquele presidente americano a que um dia lhe perguntaram se sentia todos os dias o peso da responsabilidade da presidência americana. E ele respondeu, podia ser pior, podia ser presidente da Câmara. E por isso, meus amigos, fazemos com esse sentido de enorme entusiasmo, desse sentido de missão de que o poder local é mais pesado porque ele é próximo e porque ele muda a vida das pessoas todos os dias. E esse peso são as pessoas e é para elas que trabalhamos sempre. Por isso, apenas vos digo,
que da minha parte larguei tudo como candidato, darei tudo como presidente. Vamos ao trabalho. Viva Lisboa, viva Portugal!